Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Convido-os a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Versículos do 1 ao 7. A palavra do Senhor nos diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Já oramos, já lemos a sua palavra e rogamos ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos ilumine e possa nutrir a nossa vida nesta noite por meio de sua palavra. Porque a carta que Jesus escreveu à igreja em Éfeso é a mesma que ele escreve para as nossas vidas nesta noite. E aqui vai uma ideia. Nós estamos, durante todo este mês, refletindo no livro de Apocalipse, especificamente o capítulo 2 e 3. Isso porque Apocalipse, no capítulo 1, há uma introdução ao livro. E aqui, revelando o simbolismo do livro, o capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor se dirige especificamente à sua igreja. Do capítulo 4 até o capítulo 22, o Senhor vai tratar com o mundo. E aí há uma ideia bem interessante para você compreender este livro. O Senhor apresenta a razão de ser do livro no capítulo 1, e antes dele trazer juízo ao mundo, ele cuida da sua igreja e prepara a sua igreja. A partir do capítulo 4, então, ele vai mostrar os desdobramentos da história, de sorte que ele vai trazer justiça ao mundo, trazer a reivindicação da sua ira sobre o pecado, ao mesmo tempo que ele mostra o fim de todos aqueles que lhe pertencem, mostrando que ele guarda e que, por fim, essa igreja triunfará. Isso porque o livro de Apocalipse também é escrito em uma época de perseguição. E o Senhor escreve à sua igreja para dizer que cuida, que protege e que a igreja deve estar firme em toda e qualquer circunstância, porque o Senhor da igreja é que cuida dela e que, por fim, essa igreja irá reinar eternamente com o Senhor. A mensagem é de Cristo e ela é direcionada
aos cristãos que estavam na cidade de Éfeso. Ora, Éfeso era a maior cidade, a maior, a mais rica e a mais importante cidade da Ásia Menor. Era o centro do culto da grande deusa Diana. Lá estava o templo jônico, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Veja, era uma cidade mística, cheia de superstição, controlada também devido ao culto ao imperador. Não apenas imperava na cidade o misticismo, mas também uma perseguição implacável à igreja do Senhor. Também prevalecia naquela cidade, aonde tinha uma das 7 maravilhas do mundo, a imoralidade. E aí nós vemos que a igreja que iniciou-se ali em Éfeso foi privilegiada. Paulo, na sua 2ª viagem missionária, ele foi a Éfeso. Na sua 3ª viagem missionária, ele passou ali 3 anos. Depois de ser pastoreada por Paulo, essa igreja ela foi pastoreada por Timóteo. Por fim, ela também foi pastoreada por João, esse que escreve o Evangelho de João. Ele escreve as epístolas de João e ele também escreve o livro de Apocalipse. Só que quando João escreve esta carta, ele já não estava em Éfeso, porque ele estava na ilha de Patmos, aonde ele foi exilado, o último dos apóstolos. E Paulo visitou no final de sua 2ª viagem missionária, 52 depois de Cristo, e depois disso passou 3 anos. O evangelho dali da cidade de Éfeso tomou proporções e todas as outras igrejas, todas as cidades da Ásia Menor, a partir dali foram evangelizadas. Então, a primeira carta, a primeira das 7 igrejas, ela é intencionalmente a igreja em Éfeso. Porque é dali que o Senhor começa uma obra. E é dali que o Senhor vai também expandir o evangelho que chegaria até os confins da terra. Então, durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. Timóteo também, quando Paulo escreve a primeira e a 2ª carta a Timóteo, também fala à igreja que estava em Éfeso. Irmãos, essa igreja tão privilegiada, com o apóstolo Paulo, com Timóteo, com o próprio apóstolo João, essa igreja, ela recebe uma mensagem daquele que é o Senhor da igreja, o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, porque quando nós falamos as 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor, atual Turquia, nós estamos falando daquele que se faz presente na vida da igreja. Nós sempre olhamos e percebemos o Cristo transcendente. Aquele que está à direita de Deus intercede por nós. Mas, quando olhamos a carta à igreja em Éfeso, como todas as demais cartas, Cristo, ele mostra aonde ele está. Por ser onipresente, Jesus se apresenta como aquele que está no meio da sua igreja. A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Ora, irmãos, parece que a igreja perdeu esta compreensão que um dia tomou a vida do profeta Isaías, quando estava na presença de Deus e disse: ai de mim, que sou pecador, estou na presença de um Deus santo. Jesus, ele mostra exatamente que está no meio da sua igreja.
que ele fala como quem tem autoridade, porque ele sempre esteve presente, porque há uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa presença é real, mas essa presença ela é espiritual. Ele habita no meio da sua igreja. Então, cremos na sua transcendência, mas não vivemos a imanência. Perdemos o senso da glória de Cristo presente entre nós. O noivo não só está presente, mas ele escreve à sua igreja para dizer que é ele que tem a igreja em suas mãos. Quando ele diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está dizendo que tanto o anjo da igreja como a igreja estão em suas mãos. Ora, uma igreja perseguida, ela recebe uma palavra muito confortante. Porque quando Deus se dirige à sua igreja, é para corrigir, é para exortar e é para edificar. Irmãos, temos o privilégio, aqui, quando olhamos para o texto, que o noivo ele está sondando a sua igreja e ele conhece o nosso coração. Por conhecer, ele traz as nossas vidas, como assim trouxe a igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O noivo, no versículo 2 e no versículo 3, e no versículo 6, ele mostra que está presente e que ele conhece os pontos positivos de sua igreja, que ele conhece os pontos negativos de sua igreja, que ele sabe aonde precisa ser consertado, mas que ele tem aquilo que a igreja precisa. E uma outra coisa maravilhosa: a vinda de Cristo à sua igreja é sempre abençoadora. Porque a ação do Senhor sobre a vida do seu povo, ela é promissora. Porque ela sempre visa, ela tem como intento abençoar. Não nos deixar desviar-se dos caminhos do Senhor. Então, nessa noite, nós iremos refletir, quando o Senhor escreve à igreja em Éfeso, reacendendo o primeiro amor. Ele sabia que aquela igreja era uma igreja fiel na doutrina. Capítulo 2, versos 2 e 3. Verso 3 diz: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. O verso 6 diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mesmo uma igreja cercada por perseguição, mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja, ela permaneceu firme, porque ela foi fiel na doutrina. Veja, irmãos, aqui, quando olhamos para o cenário em que a igreja estava, eu lembro-me de uma analogia feita certa vez por um poeta chamado A Graça da Garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. E o que o poeta diz? Todos nós, talvez, acredito eu, que todos nós conhecemos aquele pássaro
chamado garça, bem branquinho. E onde ele vive? Eles geralmente vivem lá na beira do açude. De longe a gente avista aquela coisa bem branquinha, sempre limpa. A garça sempre está lá, comendo, se alimentando, mas ela está lá na beira. E lá se encontra o quê? A lama. Mas ela não deixa se sujar pela lama. Ela permanece com suas penas, com o seu corpo limpo. Você não vê uma garça suja. Bem, o poeta usou essa analogia para mostrar como a igreja do Senhor deve viver na terra. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as vestes. A igreja em Éfeso foi assim, por ser fiel à doutrina, ou na doutrina. Eles foram alertados. O apóstolo Paulo, o apóstolo João e o próprio Senhor Jesus havia dito sobre lobos vorazes. A igreja, por permanecer na palavra, a igreja, ela tinha discernimento espiritual. Não tolerava heresias. Um ambiente muito propício em Éfeso, aonde tinha o templo da grande deusa Diana, aonde as pessoas eram obrigadas a tributar a adoração ao imperador. E veja, quem eram os nicolaítas, que o Senhor odeia e que a igreja não tolera? Era uma subversão. Os nicolaítas eram aquelas pessoas que tinham uma vida completamente liberal. Como assim, pastor? Eles pregavam uma nova versão da liberdade, da vida livre. Então, ensinavam o sexo livre, porque era comum para o templo pagão dos deuses esta vida dissoluta, comida sacrificada a ídolos, viver uma vida dupla. Eles incentivavam os crentes a comer carnes sacrificadas a ídolo. Eles queriam e diziam que o homem poderia desfrutar do melhor da igreja e do melhor do mundo. E o Senhor da igreja disse: ninguém pode servir a dois senhores. A igreja discerniu. Eles queriam a salvação, mas não queriam conversão. Os nicolaítas, eles adentraram ao âmbito da igreja, ou eles provocavam a igreja em Éfeso para que eles vivessem dissolutamente, sem culpa na consciência, querendo agradar a Deus e ao mundo. E essa é a ideia de uma igreja paganizada. Por isso, aqueles que adentraram e queriam colocar as ovelhas do Senhor no mau caminho, o Senhor diz: eu odeio. E vocês tiveram discernimento de se afastar e odiar também. Tudo aquilo que me afasta de Deus, eu me afasto disso. Mas não era sobre afastar-se de pessoas, era afastar-se de condutas inadequadas. Era não deixar que o cristianismo fosse vivido ao bel prazer, porque o Senhor já trouxe a sua prescrição para todas as coisas. O culto tem uma prescrição divina, nós não podemos adorá-lo de qualquer forma, como assim desejamos. Os nicolaítas diziam: pode. E o Senhor diz: não. Tudo na vida. Então, o misticismo, o pragmatismo, que estava querendo adentrar a igreja de Éfeso foi fiel à palavra, somente às Escrituras, e fechou as portas para esse terrível mal, aonde eles queriam que a igreja se tornasse mundana e o mundo se tornasse igrejeiro, de sorte que não fazia a menor diferença, tanto fazia estar dentro como fora.
a igreja deixava de ser sal e luz para o mundo. Sobre isso, Jesus olha os pontos fortes e mostra que a igreja de Éfeso havia, sim, uma preocupação em permanecer fiel ao Senhor. E ele diz de forma muito clara, no verso 2, que esta igreja era envolvida com a obra de Deus. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Não pode suportar homens maus. E chegava um falso ensino através de um falso apóstolo, ele então detectava e via na vida, no procedimento e nas palavras, heresia de longe. E então eles descartavam. Mas vejam, não era apenas teoria, trabalho intenso. Os crentes eram engajados, não meramente espectadores. A igreja não vivia dentro dos muros, mas a igreja em Éfeso era uma igreja missionária que havia expandido o evangelho para as cidades circunvizinhas. Jesus pode dizer o mesmo ao nosso respeito. Jesus, ele pode olhar para a nossa igreja e dizer: aqui está uma igreja operosa. Aqui estão crentes frutíferos. Aqui estão pessoas dinâmicas no corpo de Cristo. Essa igreja, irmãos, era uma igreja que perseverou na hora mais difícil. O verso 3 diz: e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A igreja, ela tinha capacidade de sofrer por causa do nome de Cristo. É assim que o Senhor olha para a igreja e vê que aquela igreja do Senhor, o que ela estava fazendo de correto e como essa igreja era vista diante dos olhos do Senhor. Irmãos, isso traz para nós uma lição muito importante. Aquilo que fazemos e como fazemos, o Senhor mostra que vê e que se importa. A forma como vivemos o Evangelho é muito patente aos olhos do Senhor. A igreja em Éfeso, ela recebe uma carta do próprio Deus. Não somente para ela, mas essas cartas eram lidas por todas as igrejas, porque revelava exatamente como o Senhor está preparando o seu povo para habitar eternamente com Ele. Bem, essa igreja tão cheia de virtudes, ela é repreendida no verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Uma igreja tão cheia de virtudes. E aqui há apenas uma exortação. Sim, uma exortação muito pertinente. Quando é que isso acontece? Porque o Senhor, depois de trazer tantos elogios, Ele diz: tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Certa feita vi um estudioso trazendo uma ilustração e contando uma história para que possamos entender de forma muito mais clara o que é o abandono ao primeiro amor. E então aquele pregador disse: é como uma esposa que sempre foi fiel ao seu esposo e continua fiel ao seu esposo.
Mas com o passar dos anos, já não lhe devota o amor que é devido. Mas essa história poderia ser dita também assim. É como se um esposo, com o passar dos anos, permanecesse fiel, intacto à sua esposa. Mas já não há mais o amor como nos primeiros tempos. Já não há mais uma disposição de dar o devido amor e reconhecimento. Bem, foi assim que ele explicou o retorno ao primeiro amor. A igreja em Éfeso, de fato, era uma igreja fiel. A igreja em Éfeso, de fato, era uma igreja perseverante. Era uma igreja que suportava os homens maus, que odiava as obras dos nicolaítas, as obras. Mas era uma igreja que havia perdido o primeiro amor. E nós abandonamos o primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pelo ativismo religioso. Duas palavras que não é muito comum no nosso vocabulário: ortodoxia e ortopraxia. Aquilo que aprendemos e aquilo que praticamos. A igreja, ela estava tão envolvida, ela já conhecia a doutrina. E aqui estamos falando de crentes que já eram de uma segunda ou terceira geração. Porque a igreja em Éfeso foi fundada já no ano 50 depois de Cristo. E quando é escrita a carta de João, Apocalipse, já é depois dos anos 90. Ou seja, já haviam passado mais de 4 décadas quando esta carta chegou à igreja. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho, as perseguições levaram a igreja de Éfeso à aridez. Veja, certa feita alguém contou a história de um relojoeiro. Um velho relojoeiro que era conhecido por sua pontualidade e dedicação. E aquele homem começou a perceber que os seus relógios estavam atrasando um pouco. Ele limpava as engrenagens, trocava as pilhas, ajustava os ponteiros, mas com o passar dos dias ele via que não resolvia. Até que um dia ele descobriu que a lâmpada que aquecia o pequeno ateliê havia queimado. Sem perceber, o frio da noite, que era intenso, afetava o mecanismo de precisão dos relógios. O problema não estava nos ponteiros, os problemas não estavam na engrenagem, o problema estava na falta de calor. Assim é também com muitos crentes. O mecanismo da fé continua, as engrenagens continuam funcionando, cultos, ministérios, mas a lâmpada do primeiro amor, essa chama, está como que apagando. A igreja é a noiva de Cristo. E é disso que Cristo está falando à igreja em Éfeso. Nós, como igreja do Senhor, somos a noiva do Cordeiro. Qual é o amor que temos demonstrado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Queridos, olhando para isso, a noiva de Cristo, ela havia abandonado o seu primeiro amor. O amor que é a marca, a identidade, aquilo que sela o cristianismo. Ora, o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor,
se eu não tiver amor. Abandonamos o primeiro amor exatamente quando o nosso amor por Jesus é substituído apenas pela religiosidade, o zelo religioso. Quando a nossa leitura, o nosso conhecimento não leva a uma afeição maior pelo nosso Salvador. Veja, quando o Senhor detecta isso na vida da igreja em Éfeso, Ele faz com que a igreja possa observar uma coisa que é peculiar. Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando nós examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja era fiel à palavra, a igreja sabia discernir os falsos apóstolos, ela sabia odiar as obras dos nicolaítas, ela era perseverante, ela sabia exatamente olhar e fazer uma boa leitura dos outros, mas ela não foi capaz de fazer a leitura correta de si mesma. Você já percebeu isso? Que para os outros a gente tem solução, que para os outros a gente sabe dizer exatamente qual o problema, qual a solução. Mas e para você mesmo? Bem, o Senhor da igreja é aquele que sonda mente e coração. É aquele que conhece o mais profundo do nosso ser. E Ele mostra que a igreja que examinava os outros não era capaz de identificar e examinar a si mesmo. Por isso tinha doutrina, mas o amor estava esfriando. Identificava a heresia, mas não era capaz de perceber a frieza, porque essa outra geração já não estava pregando o evangelho com o mesmo afinco, já não estava fazendo a obra do Senhor como antes. Mas aquele que visita a sua igreja porque está no meio dela, aquele que conhece a sua igreja, ele tanto mostra o ponto negativo, como ele traz a solução para a igreja. E aqui ele usa 3 verbos no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, arrepende-te e volta-te. 3 coisas que ele fala aqui. Lembrar de onde caiu. O passado precisava novamente tornar-se um presente vivo. Não bastava saber que era preciso arrepender-se. Era preciso olhar e para onde eu preciso retornar. Para ponto do qual nos desviamos. Retornar a um lugar devido. E aqui nós olhamos e temos um exemplo bíblico disso. O filho pródigo começou o seu caminho de restauração quando ele lembrou da casa do pai. Ponto de referência. Ele não olhou no meio da sua miséria para outra coisa. Quando caiu em si, ele lembrou da casa de quem? Do pai. Ele lembrou-se da casa do pai. E este lembrar levou ele a uma atitude, uma decisão. Arrependimento é isso, é atitude, é decisão. Nem sempre vem acompanhado de choro.
filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas ele voltou. Ele: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Arrepender é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus, é deixar o pecado, é romper com todo o erro, é retornar para o lugar de onde jamais você deveria ter saído. Então, o arrependimento, quando ele fala a prática das primeiras obras, ele está dizendo assim: olha, lembra-te, ponto de partida. Filho pródigo lembrou da casa do pai. Arrepende-te, tomou uma atitude e voltou. Uma solene advertência: porque senão eu venho e tiro o candeeiro, removerei do seu lugar o teu candeeiro. Candeeiro aqui é um símbolo da igreja. Sabe por quê? Porque a lâmpada tem uma função, que é brilhar. E a igreja não tem luz própria. A luz da igreja é Cristo, porque Ele sim é a luz que ilumina a todo mundo. A igreja deveria lembrar que ela deveria revelar Cristo em Éfeso, revelar Cristo ao mundo, brilhando, para que, assim como foi lá em Antioquia, pela primeira vez os cristãos, ou seja, os discípulos, foram chamados cristãos. Qual é a ideia? Eles viram naqueles que seguiam a Cristo de fato pessoas tão parecidas. Amados, o que aconteceu com a igreja em Éfeso é o que tanto na Ásia Menor como na Europa está acontecendo nos dias atuais. Ao andar pela Turquia, você vê apenas um sítio arqueológico, o lugar onde um dia foi a igreja em Éfeso. A igreja que mais durou ao longo dos séculos foi a de Filadélfia. Mas a igreja de Éfeso foi às ruínas. Não somente isso. Tanto lá quanto na Europa, quantos templos fechados? Porque não souberam examinar a si mesmos. Não voltaram à prática do primeiro amor. Conheciam a palavra, sabiam rejeitar os falsos ensinos, perseveravam, mas a chama, o amor que deveria devotar a Cristo, já não queimava mais aqueles corações. Assim como a igreja em Éfeso, e quando deixou a chama apagar, foi removido seu candeeiro. Esses dias estavam passando um templo antigo aqui na Paraíba. Apenas um marco histórico. Primeiro templo da cidade de João Pessoa, está lá. Parede da frente, um museu. Mas a igreja não foi chamada para ser museu. A igreja do Senhor é um organismo vivo. Por isso que o apóstolo Paulo chama de corpo de Cristo. Eu e você somos chamados a isso. Somos chamados a viver assim como a igreja de Éfeso, mas não esquecer da prática do primeiro amor, de reacender, de reviver, de voltar e de entender o motivo pelo qual o Senhor nos chamou. No meio da igreja há sempre um remanescente fiel. Esses são os vencedores. Eles rejeitaram a comida sacrificada aos ídolos, eles
ofereceram as suas vidas ao Senhor, eles rejeitaram os nicolaítas e agora eles recebem aqui, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida fala da vida eterna. É aquela árvore lá do início de Gênesis, que ele colocou lá anjos, guardiões, para que o homem não comesse da árvore da vida do jeito que estava. A vida eterna é conhecer a Deus, e Deus é amor. O céu só é céu porque lá é a casa de Deus, e lá é onde o Senhor está, é amor. Vamos desfrutar deste amor pleno e abundante, e a recompensa é a comunhão perfeita. O que ele está mostrando à igreja em Éfeso e a todas as igrejas do Apocalipse. O Senhor está revelando que está cuidando da sua igreja, para trazer à igreja aquilo que a humanidade perdeu no jardim, a comunhão plena e perfeita com o eterno. Porque o pecado fez então a ruptura, separou o homem de Deus. Foi a consequência. E Cristo, Senhor da igreja, novamente ele quebrou o muro da separação. Ele é o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E ele então mostra à igreja que aquilo que se havia perdido lá no início da criação, agora foi pavimentado por Cristo, o caminho de volta para Deus. E ele está dizendo à igreja que todo o cuidado do Senhor é para que nós não percamos de forma alguma pelo ativismo, pelas lutas da vida, nós não venhamos perder o primeiro amor. O amor que devemos a Deus e à sua igreja. O amor que devemos, sim, como o Senhor disse, que a recompensa é comer do fruto da árvore da vida. Estar eternamente com Deus. Jesus está hoje, neste lugar, nesta igreja, com o seu povo. Ele está vendo as nossas vidas. Ele sabe os pontos positivos e fortes de nossa vida. Ele exorta quando nós erramos, porque o Pai que ama, ele corrige o filho quando erra. Aqueles que perderam o encanto do primeiro amor precisam lembrar, arrepender-se e precisam voltar-se para Deus. Que mudanças nós precisamos fazer para de novo termos essa chama, de novo termos o amor devido ao nosso Salvador. Igreja, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa noite, quando olhamos para a palavra do nosso Deus, nós precisamos entender: há um caminho para reacender o primeiro amor. Há um caminho para você viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Lembra-te, arrependa-te e volta. Essa igreja
comprada pelo sangue precioso do Cordeiro. Essa igreja, este povo, essas vidas que estarão para sempre com o Senhor, precisa, além de ser fiel, devotar o amor necessário e devido ao Senhor da igreja, o nosso Salvador Cristo Jesus. Não vale a pena abandonar. Não há nenhum lucro em se afastar do Senhor. E talvez você que esteja nessa noite aqui e diga: pastor, e eu nunca tive um encontro real com Cristo. Pode ser hoje, pode ser agora, nesse momento. Volte-se para o Senhor, derrame a sua vida aos pés do Senhor, busque o seu perdão. E você que estava tão longe, um coração já tão duro, há da parte do Senhor para a sua vida um chamado. Queira provar da graça salvadora, regeneradora. Reacenda nessa noite o primeiro amor. E eu convido você a orar, enquanto cantamos ao Senhor uma canção, para você se voltar para o Senhor. Você que sabe ler tão bem a vida dos outros, e esse momento é momento de você ler a sua. Como está a sua vida diante de Deus? Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra nesta noite, que direciona as nossas vidas para o único caminho, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ó Deus querido, obrigado por Tua palavra, e porque nessa noite o Senhor está conosco, e o Teu Espírito que em nós habita, fala o coração da Tua igreja, as nossas vidas, e o Senhor nos chama, ó Deus, ó Pai, a olharmos para o que há de mais precioso que foi restaurado por Cristo, porque justificados pela fé, justificados por meio de Cristo, temos paz contigo, Senhor. Que a Tua igreja venha desfrutar desta paz, da intimidade, ó Deus, que a Tua igreja esteja atenta, ó Deus, para a obra gloriosa de Cristo Jesus. Que, ó Deus, corações que já estavam endurecidos, resistentes à voz do Senhor, que vidas, ó Deus, nesta noite, ó Deus, possam reacender o primeiro amor, restauradas pelo Senhor, restauradas pelo poder do Senhor, restauradas pelo Teu santo Evangelho. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Somos Teus, somos ovelhas do Teu pasto, somos rebanhos do Teu pastoreio, somos, ó Deus, o Teu povo. Alimenta-nos, ó Deus, e nutre a nossa alma. Tua palavra assim nos diz, ó Deus, que, ó Pai amado, em Cristo Jesus, a Tua boa mão, ó Deus, esteja a nos conduzir, esteja, ó Deus, a nos guiar às águas de descanso. Ó Deus, refrigera a nossa alma, guia-nos mansamente às águas de descanso. Ó Deus bendito, visitando, ó Deus, a vida da Tua igreja e restaurando tudo aquilo que se faz necessário. Restaurando, ó Deus, em nossas vidas
tudo aquilo que o Senhor sabe que necessitamos. Que o Senhor restaure, ó Deus, em nós o doce e santo temor e a obediência devida, o amor ao Senhor, para que assim possamos ser encontrados fiéis, sermos encontrados, ó Deus, diante da presença do Senhor como igreja, temente, obediente, atenta à tua voz. Assim te oramos e suplicamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.